Meus queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil, e eu sou o pastor Anderson Silva. Seja muito bem-vindo às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2019 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 21 de abril de 2019, lição que tem como título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Na aula passada, nós falamos sobre a porta do tabernáculo e o pátio do tabernáculo, que era conhecido como o caminho. Falamos panoramicamente sobre o lugar santo, que era conhecido como a verdade, e o santo dos santos, que era conhecido como a vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na mentalidade judaica, ele está mostrando que ele era aquele que dava acesso ao santo dos santos, o lugar onde só o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano, que era no grande dia anual da expiação. Na aula de hoje, nós vamos estudar somente sobre o pátio. Não vamos tratar sobre o altar de holocaustos e a pia de bronze, que trataremos na aula de número 4 e na aula de número 5, respectivamente. Mas vamos tratar sobre o portão de entrada, com as suas cores, com as suas 4 colunas que lhe davam suporte. Vamos tratar também da cerca do tabernáculo, que isolava o tabernáculo das tribos de Israel, pois o tabernáculo estava no meio, no centro de todas as tribos. Vamos tratar sobre a cerca de linho e as 60 colunas desta cerca e vamos entender como isto tudo que compunha o pátio do tabernáculo é um tipo de Cristo. Na lição de número 3, que é a nossa aula de hoje, temos como texto áureo o texto de João, capítulo 10, e o versículo 9, que nos diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz também, eu sou a porta. E ele usa esse termo metafórico, porta, no singular, apontando também que no tabernáculo só havia uma entrada. E a pessoa que quisesse acessar o tabernáculo, ou seja, o sumo sacerdote, ao acessar o tabernáculo, os sacerdotes, ao acessarem o tabernáculo, tinham que passar por esta única porta. E então nós temos a nossa verdade prática. Para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus Cristo. Não há um outro caminho. Somente esta porta, que é Cristo, nos dá acesso à presença do Pai. O ponto central da nossa lição nos diz que Deus deve ser o centro da nossa vida. Nós vamos perceber que o pastor Elianai Cabral coloca este ponto central, dizendo que Deus deve ser o centro da nossa vida, mostrando que o tabernáculo estava exatamente no centro do arraial de Israel. As 12 tribos eram distribuídas, 3 de cada lado, ao redor do tabernáculo, e nós estudaremos isto na lição de hoje, mostrando que ele deve ser o centro de toda a nossa existência. Os nossos objetivos. Objetivo geral, conscientizar acerca da centralidade de Deus na igreja de Cristo. É lógico que esse termo que eu falaria aqui agora é muito usado por pregadores, mas Jesus sempre está no centro. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. A Bíblia, ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Lá na fornalha de fogo ardente, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias foram lançados na fornalha por ordem de Nabucodonosor, Nabucodonosor percebeu que o próprio Cristo estava ali. É lógico que ele não entendia isso, mas ali é uma teofania, é uma prefiguração do próprio Cristo. E ele disse, olha, nós não lançamos 3 homens, mas tem um 4º homem no meio deles, e tem a semelhança do Filho dos deuses. Então Jesus sempre está no meio, porque a centralidade é que sustenta, é que dá equilíbrio. E se Jesus realmente estiver no centro da nossa vida, no centro da igreja de Cristo, nós teremos equilíbrio. Então o objetivo geral da nossa lição, da nossa terceira lição, é conscientizar acerca da centralidade de
da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Objetivos específicos, como nós sabemos, cada um ligado a um ponto da lição. O primeiro, apresentar o pátio entre as tribos de Israel. O segundo, expor a construção da cerca do pátio. E o terceiro, enfatizar a porta do pátio. A leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 27, versículos 9 ao 19, que nos diz o seguinte: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas, 3, e suas bases, 3, e 15 côvados de cortina do outro lado. As suas colunas serão 3, e as suas bases serão 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre ou de bronze, em algumas versões bíblicas. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Embora as descrições aqui feitas possam deixar alguma confusão no momento de visualizar o tabernáculo, na nossa própria revista de escola dominical, nós temos aqui um projeto do tabernáculo. Então, o que eu preciso, o que eu quero que você entenda já nesse nossos momentos iniciais da nossa aula aqui? É só nós entendermos o seguinte: a entrada do tabernáculo era desse lado. O lado, deixa eu aumentar aqui, o lado oriental. Aqui estava a entrada do tabernáculo. Este era o lado oriental. Há uma diferença aqui, neste lado oriental. Lado oriental e lado ocidental, que era lá atrás. Esse lado ocidental era o que nós chamamos, lá nas nossas Minas Gerais, dos fundos do tabernáculo. E desses dois lados, ao lado norte, deixa eu fazer uma linha mais reta possível, e ao lado sul, é o que a Bíblia chama aqui das duas metades. Deste lado norte e do lado sul, haviam aqui 20 colunas. Tanto aqui quanto aqui. Neste lado ocidental, que a Bíblia ocidental aqui, haviam 10 colunas. 10 colunas. No lado ocidental, o texto que nós lemos aqui vai tratar de 6 colunas. 6 colunas aqui está tratando de 3 de um lado e 3 do outro, ok? 3 de um lado
e 3 do outro. Porém, no portão do tabernáculo, haviam mais 4 colunas. 4 colunas aqui no portão do tabernáculo. Embora no texto bíblico que lemos, a leitura bíblica em classe, existe uma distinção das 6 colunas do tabernáculo com as 4 colunas do portão, a própria leitura bíblica em classe nos mostra que essas 4 colunas do portão de entrada eram semelhantes às 6 colunas que haviam também aqui na própria cerca do tabernáculo. Eu só estou falando isso porque há uma diferenciação no texto da leitura bíblica em classe dessas colunas que estavam aqui atrás no tabernáculo, que são 10, e das que estão aqui na frente, que são citadas como 6. Porém, são 6 aqui, com mais 4 do portão de entrada, que tem as mesmas especificações e que formam, então, 10 colunas. Ou seja, no tabernáculo, na cerca do tabernáculo, nesse pátio do tabernáculo, nós temos aqui, ó, nesta cerca do tabernáculo, em toda a extensão do pátio, nós temos aqui 60 colunas. Guarde isso, porque isso vai ser muito importante na nossa tratativa aqui, na nossa lição. Então, ao redor de todo o tabernáculo, nós temos 60 colunas. 60 colunas. Guarde isso, porque isso vai ser importante para a nossa tratativa durante toda a nossa aula aqui. Deixa eu voltar aqui para que eu tenha... para que eu retorne à leitura bíblica em classe. Muito bem. Então, fizemos a leitura bíblica em classe, explicamos isso, mostrando essa questão aqui desse pátio interior. Deixamos claro aqui que são 60 colunas, embora cita 10 ao fundo. Deixa eu voltar, tudo aqui que eu quero essa maquete do tabernáculo totalmente sem nenhum traçado aqui, porque vai ser muito importante para eu poder abrir isso aqui daqui a pouco para a gente falar. Vamos à introdução, então, da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o pastor o nosso comentarista nos coloca que o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali, ele diz o seguinte: ali, Deus, eu quero a letra vermelha, ali, Deus se centralizava no meio do seu povo. E ele esperava que essa nação reconhecesse isso. O que Deus está fazendo, estando no centro, no meio, era que o povo de Israel entendesse o que Deus estava dizendo. O povo de Israel compreendesse que Deus queria ser o centro do seu povo. Primeiro ponto fala sobre o pátio entre as tribos de Israel. E no primeiro parágrafo, vamos falar sobre as montagens provisórias do tabernáculo. Como nós já falamos, por que são montagens provisórias? Porque o tabernáculo estava se deslocando com o povo de Israel no deserto. E futuramente, Salomão construiu o templo, Davi construiu uma tenda, Salomão construiu um templo e esse tabernáculo acabou se tornando provisório. Nós vamos entender dentro dessa montagem provisória que inicialmente a estrutura foi montada em Gilgal. Depois ela foi transferida para Siló, que ficava no território de Efraim, e mais tarde, nos períodos de Davi e Saul, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em diversos lugares, né? Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi e no reinado de Salomão, o tabernáculo teve o seu lugar no templo, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou
com a manifestação da sua glória. Então, esta era a localização provisória do tabernáculo. Ele esteve primeiro em Gilgal, depois foi transferido para Siló, depois, por causa das guerras nos reinados de Davi, de Saul e Davi, essa arca da aliança, esse tabernáculo foi transitando e depois finalmente foi para Jerusalém. Então aqui nós temos a montagem provisória do tabernáculo. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre a posição do pátio do tabernáculo. O próprio Deus falou que ele habitaria no meio do seu povo. Nós já estamos esse versículo aqui em outras aulas. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio do meu povo. E aqui está então expressa a vontade de Deus de ser o centro do seu povo, de estar habitando realmente no meio do seu povo. Porque, como nós já falamos aqui, aquele que está no centro da equilíbrio, da força e da sustentabilidade a tudo isso. O terceiro parágrafo, eu estou passando bem rápido aqui essas questões da lição, porque nós vamos tratar aqui durante a aula, eu quero mostrar aqui sobre as estacas, a simbologia das estacas, e nós vamos gastar um tempo para isso nessa aula, mas no terceiro parágrafo vai falar sobre a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo, e o próprio Deus distribuiu, o próprio Deus deu ordem de como iria distribuir esse povo. Então, de frente para a porta principal, no acesso do tabernáculo, estavam os exércitos de Judá, Zebulon e Issacar, estavam aqui, de frente para a porta. Aos fundos, isso aqui no lado oriental, né? Aos fundos, do oeste para o ocidente, no lado ocidental, estavam aqui a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, na lateral, estavam as tribos de Naftali, Dan e Azer. Ao sul, do outro lado, estavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Então, o que nós precisamos entender dentro disso que nós já mostramos aqui com esse nosso quadro? É só nós compreendermos o seguinte. Então, de frente aqui, ó, à frente do pátio, a tribo de Judá, Issacar e Zebulon estava de frente para o pátio. Então, estava posicionada aqui. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Esta era a posição da tribo de Judá, Issacar e Zebulon, à frente do tabernáculo. Ao lado, ou do lado inverso, que era os fundos, estavam no ocidente as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Estavam aqui. A tribo de Azer, Dan e Naftali estava localizada do lado norte, nessa posição. E a tribo de Simeão e Gade estavam realmente deste lado. Percebamos que no texto bíblico, o autor vai fazer questão de frisar o número do exército. Então, haviam aqui à frente 186.400 homens,
havia aos fundos 108.100 homens, havia do lado norte 157.600 homens e havia do lado sul 151.405 homens. Todo este exército somava, do povo que saiu do Egito, 603.550 homens. Homens contados de 20 anos para cima, que eram homens prontos para a batalha. Então Deus estava no centro e o exército de Deus estava acampado em volta de Israel. Nós precisamos, em volta do tabernáculo, nós precisamos entender aqui que aqui já havia um exército formado, porque ao saírem do Egito teve a primeira batalha contra Amaleque. E Moisés ordenou a Josué que formasse esse exército. Josué então preparou o exército para a batalha, venceram aquela batalha contra Amaleque, sem dúvida nenhuma, debaixo da proteção da mão divina, mas aqui o exército já estava formado. Então, vejam que a tribo de Levi não figura entre essas tribos. A gente entende, então, que se a tribo de Levi não está entre esses homens contados aqui, porque a tribo de Levi cuidava do tabernáculo, então não são 11 tribos, não são 10 tribos, 12 tribos, aliás, são 11. Mas o que nós percebemos é que José, a Bíblia não fala sobre uma tribo de José, mas José foi mais honrado pelo seu pai Jacó do que os seus irmãos, e também por Deus, porque à família de José, Deus deu duas tribos, que são a tribo de Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, que são as tribos que estavam localizadas aos fundos do tabernáculo. E nós temos aqui a tribo de Efraim e Manassés. Então, a José, Deus honrou mais do que aos seus irmãos, porque embora José não teve uma tribo, não houve uma tribo que levou o nome de José, mas os dois filhos de José receberam herança iguais na possessão da terra. Então aqui nós temos a aposição do exército de Israel, né, diante do tabernáculo. E vamos então para o terceiro parágrafo. A construção da cerca. Eu vou passar aqui pelos pontos da lição, apontando os comentários do pastor Elianai Cabral, e ao final nós vamos mostrar aqui algumas imagens que não estão aqui na lição, mas são importantes para a gente compreender esse nosso trato da lição de hoje em relação ao pátio do tabernáculo. Muito bem. Nós temos, no primeiro parágrafo desse segundo ponto, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Era cerca de 45 metros de comprimento, aproximadamente 22 centímetros de largura. Então veja que era uma cortina espessa, não era uma cortina fina. Nós chamamos isso da largura de um palmo. Então essa cortina era forte, ela dava realmente sustentação à cerca do tabernáculo, e o entorno da cerca do tabernáculo, o comprimento, eram 45 metros. Sem dúvida nenhuma, havia a entrada do portão, que essa cortina não atingia, porque o portão tinha era uma peça separada, era uma cortina separada, mas a cortina era 45 metros. O que nós vemos também é que essa cortina tinha 2,25 centímetros de altura. Então impedia qualquer pessoa que estivesse do lado de fora ver o que estava dentro do tabernáculo, ver o que se passava lá. No segundo parágrafo, nós temos as colunas, cortinas e varais do pátio. O pastor Elianai Cabral nos colocou aqui que as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, estabilidade, a comunhão da vida cristã produzida pela obra do Espírito Santo. É o que nós acabamos de afirmar, que eram cortinas grossas e que davam sustentabilidade realmente
a esta cerca e que o pastor Elianai Cabral nos coloca que isto aponta para a segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã que são produzidas pela obra expiatória de Cristo. No terceiro parágrafo, vai nos falar sobre a cerca de linho, que é um símbolo de santidade e justiça de Deus, e o pastor Elianai Cabral nos coloca aqui, que o pátio do tabernáculo revela que o pecador não tinha um acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. Apenas o sacerdote tinha o acesso. O ofertante parava na porta do tabernáculo. Ele colocava sua mão sobre a cabeça do animal. Simbolicamente, o pecado dele era transferido para o animal e só o sacerdote entrava. A Bíblia nos diz, entretanto, que Deus nos fez príncipes e sacerdotes. O véu do templo se rasgou, como eu já citei em lições anteriores, ele se rasgou de alto a baixo e o escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com plena liberdade. Terceiro ponto da nossa lição, a porta do pátio. A porta do pátio é uma tipificação ao único caminho, nós já falamos um pouco disso aqui, ao único caminho que é Cristo. Então, para se entrar na porta do pátio, havia, na outra página nós temos aqui, havia acesso de apenas uma porta. Apenas uma porta. E essa porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Então, a porta o portão que é conhecido como o caminho, não é o caminho, a entrada do caminho, que tipifica Cristo, e nós vamos falar já sobre isso, era apenas somente uma porta que dá acesso a Deus. As 4 colunas e suas bases é uma tipificação do Evangelho. Então, nós temos 4 evangelhos, que nós já tratamos aqui na primeira aula, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esses evangelhos são a biografia de Jesus e que falam da pessoa e da obra de Cristo, que revelam a Cristo. Nós vamos ver a tipificação desses evangelhos no portão de entrada do tabernáculo. Então, isso tudo aponta para Cristo. E as cores da cortina de entrada e os seus diversos tipos. As cores, como eu disse na nossa primeira aula, essas cores se repetem no tabernáculo: azul, púrpura, carmesim e branco. Azul aponta para aquilo que é divino, o Evangelho de João. Púrpura aponta para a realeza, o Evangelho escrito por Mateus. Carmesim aponta para sofrimento, o sangue derramado, Evangelho escrito por Marcos. E branco aponta para o homem perfeito, que é o Evangelho escrito por Lucas. E o nosso comentarista vai nos colocar aqui que nesse exemplo, nós lembramos que o azul lembra do céu, é o que eu acabei de falar. A púrpura lembra da realeza, então o Evangelho escrito por Mateus. O carmesim lembra da humilhação e sofrimento, Evangelho escrito por Marcos. E o branco lembra da ideia de perfeição e justiça, é o Evangelho escrito por Lucas. Muito bem, este é o assunto que nós tratamos nesta lição como um todo. Na lição de hoje, nós estamos tratando, então, do pátio, das colunas do pátio e do portão do tabernáculo. Isto é o que nós tratamos na lição de hoje. Permita-me, então, trazer novamente aquela apostila que nós mostramos aqui na primeira aula e falarmos do portão da entrada. Então, este era o portão da entrada do tabernáculo. E este portão de entrada do tabernáculo era conhecido como o caminho. Como nós falamos, haviam 4 colunas que sustentavam este portão, e essas colunas eram, assim como as colunas da cerca do tabernáculo, elas tinham uma base de prata, uma base de bronze, um topo de prata, e eram de madeiras de acácia, enfim. O que é importante para nós aqui nesse portão são as cores que são representadas no portão. Então, nós temos o branco, púrpura, escarlate e o azul. O azul aponta para aquilo que é divino, Jesus como Filho de Deus,
é o que nós já tratamos aqui, o evangelho escrito por João. Púrpura aponta para Jesus como rei, é o que é tratado no evangelho escrito por Mateus, fala de realeza. O escarlate aponta para Jesus como Salvador, para Jesus como aquele que sofreu em nosso lugar, isto é o evangelho de Marcos. E o branco para Jesus como o homem perfeito, que é o evangelho escrito por Lucas. Então este era o portão, conhecido como o caminho. Aqui na imagem nós temos uma figura daquilo que era representado, o que acontecia lá. Então nós temos o sacerdote, né, que chegava, aliás, o ofertante que chegava com um animal para ser oferecido no altar de holocausto. Esse ofertante chegava reconhecendo o seu pecado e ele apresentava este animal ao sacerdote, que levava este animal, introduzia este animal, e na aula que vem nós vamos tratar sobre isso, sobre o altar de holocausto. Ele imolava este animal no altar de holocausto. Embora na imagem que nós pegamos aqui tenha essas 5 colunas, mas são 4 colunas que suportavam essa estrutura do portão, e este é o portão que era conhecido como o caminho. Aqui nós temos as estacas. Aliás, deixa eu mostrar antes a cerca de todo o tabernáculo, né? Essa imagem é uma imagem que está colorida, então fica fácil para a gente compreender. Aqui estava a cerca de todo o tabernáculo. Então haviam essas 3 colunas aqui da entrada. Deixa eu melhorar. Havia essas 3 colunas. Três colunas aqui da entrada. Havia essas 3 colunas da entrada, com mais 3 colunas aqui, e haviam as 4 colunas que suportavam, então, esse portão. Esta é uma visão panorâmica, uma visão geral de toda a cerca do tabernáculo. Como nós estamos tratando nesta lição, o tabernáculo ficava entre as tribos de Israel, mas ele ficava isolado dessas tribos. Era 2,25 metros a altura aqui, ó. A altura era 2,25 metros, de forma que quem estivesse do lado de fora não via o que acontecia lá dentro. Só a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, tinha acesso a esse lugar. E só o sumo sacerdote, que além de ser da tribo de Levi, tinha que ser descendência direta de Arão, podia realmente entrar no Santo dos Santos. Esta, então, é uma imagem geral. Vamos ver como eram as colunas. Como eu disse, a coluna era feita de madeira de acácia. Está aqui, ó, madeira de acácia. Ela tinha uma base de bronze. Ela tinha um topo de prata. Essa coluna ficava presa ao chão com uma corda de pelo de cabra. Essa corda de pelo de cabra ficava presa por uma estaca de bronze, que era aqui. Essa estaca ficava metade para dentro e metade para fora da terra. Só nessas colunas da cerca do tabernáculo, nós temos o evangelho, como nós chamamos aqui, o evangelho em um só poste. O evangelho em um só poste. Como nós podemos entender isto? Jesus é representado na madeira de acácia. Ele é representado como o homem perfeito, evangelho escrito por Lucas, o homem perfeito, aquele que não pecou. Ele é representado na base de bronze como aquele que sofreu por nós, evangelho de Marcos. Ele é representado no topo como aquele que nos redime, evangelho de João, o Deus que se encarnou para nos redimir. E ele é representado na corda de pelo de cabra, aquele que se fez pecado por nós. Na estaca de bronze, ele é aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou. Metade para dentro da terra, aquele que morreu. Metade para fora, aquele que ressuscitou. A metade para dentro da terra, aquele que era Deus. E metade para fora da terra, aquele que se fez homem. Então temos toda essa representação, como eu disse anteriormente. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Ele é o homem perfeito na madeira de acácia, é aquele que sofreu por nós na base de bronze,
é aquele que nos redime, aquele que nos salva no topo de prata. Ele é a nossa redenção, aquele que se fez pecado por nós na corda de pelo de cabra, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é Deus, que foi homem, mas não deixou de ser Deus. Isso na estaca de bronze, metade para dentro e metade para fora da terra. Nós já falamos aqui, e aqui nós finalizamos a nossa aula, nós já falamos que eram 60 estacas. E nós sabemos que a numerologia bíblica, ela é muito importante, nada de misticismo, mas a numerologia bíblica é muito importante. Na Bíblia, o número 6 é o número do homem. O número 6 é o número do homem. O número 10 é o número da responsabilidade. 6 vezes 10 é igual a 60. O que isso significa? Que Jesus cumpriu as nossas responsabilidades. Nas áreas em que nós falhamos, Jesus veio e cumpriu a nossa responsabilidade. O que me chama a atenção, e nós vamos falar disso mais à frente, é que no altar de holocaustos, que ficava aqui, em frente ao portão, era no altar de holocaustos que o sacerdote tinha uma visão mais completa de toda a cerca do tabernáculo. É lógico que ele não via tudo, porque aqui estava a tenda, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Mas do altar de holocausto, ele tinha uma visão panorâmica dessas 60 estacas, de toda essa cerca. E no altar de holocausto, ao oferecer o sacrifício, o sacerdote precisava ter em mente o seguinte: esse sacrifício está sendo oferecido porque o homem falhou, mas o Cordeiro de Deus virá, ele se encarnará para cumprir todas as responsabilidades dos homens. Nas áreas em que todos os homens falharem, ele não falhará e ele será verdadeiramente o Cordeiro substituto. Então, quando nós pensamos no portão, com as suas cores branco, púrpura, carmesim e azul, nós apontamos para Cristo como Filho de Deus, como aquele que sofreu, como Rei e como homem perfeito. Quando nós pensamos nas 60 estacas do tabernáculo, nós apontamos também para Cristo como aquele que é o homem perfeito na madeira de acácia, o que sofreu por nós na base de bronze, o que nos redime no topo de prata, o que se fez pecado por nós na corda de pelo de cabra, aquele que foi homem na estaca fincada metade para dentro da terra, mas não deixou de ser Deus, metade para cima. Aquele que morreu, metade para dentro da terra, e aquele que ressuscitou, metade para cima. E, sobretudo, aquele que cumpriu as nossas responsabilidades, onde todos nós falhamos. Então, na aula de hoje, nós tivemos aqui a representação do portão e de toda a cerca do tabernáculo. E na próxima aula, nós estudaremos sobre o altar de holocaustos, o lugar onde a carne morre. Meu querido, que Deus te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida e a sua casa. Receba um abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.